Hoje é uma noite especial, estamos na nossa ceia. Hoje as nossas crianças não saem, então os pais dão uma segurada aí, né? Dia de ceia a gente deixa as professoras do Ministério Infantil dar uma descansada, né? Para que elas também participem aqui do momento. Isso é saudável. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 17. Somente o 17. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Versículo aí 17. Eu quero dar um título, um tema para essa mensagem, para que facilite os irmãos andarem aí no que nós vamos falando. Eu quero falar nesse tema. Davi amava a presença de Deus. Davi honrava, Davi cuidava, Davi era zeloso para ter a presença de Deus. Diga: Davi foi um homem que amou a presença de Deus. Não abria mão dessa presença por nada. Porque ele sabia, desde da sua infância, o quanto Deus manifesto, Deus presente, era importante para a vida dele. Davi é uma pessoa que ele levou praticamente metade da vida dele solitária. A vida de um pastor de ovelhas, nos tempos de Davi, até hoje é assim, na região ali de Israel, a região do Oriente Médio, é uma vida solitária. No entanto, tem pessoas que ela pega um limão e tem a capacidade de fazer coisas extraordinárias. Pegar momentos, pegar situações e transformar aquilo em bênção. Por exemplo, você pega um limão, você pode fazer um mousse de limão. Eu ia falar de maracujá, o que tem a ver uma coisa com outra? Você pega um limão e faz um mousse maravilhoso. Maravilhoso. A Zaira é especialista nisso, né? Ela está ensinando o neto, né? Acabou de casar, está ensinando. Então, Davi, desde a sua infância, cuidando das ovelhas do seu pai. E, irmãos, a vida de Davi é uma vida profética. Tudo que você ler na vida de Davi, você vai ver duas coisas. Você vai ver propósito de Deus, e aquilo não só aconteceu com ele, como traz ensino para a nossa vida hoje e para os que viveram no tempo dele. Então isso é profético. Quando a gente fala que algo é profético, é aquilo que uma pessoa viveu na Bíblia, e através da sua vida, dos acontecimentos, Deus estava usando aquele momento para transmitir ensino, tanto para os dias dele, quanto, escatologicamente falando, para o futuro. Deus fez isso muito com Ezequiel, ilustrar a profecia. Falou para ficar deitado de um lado tantos dias, depois tantos dias do outro. Teve um profeta que Deus até mandou ele andar aí meio à vontade, né? Para profetizar como estava o estado espiritual, de nudez espiritual de Israel. Então Davi, em vez de reclamar, de mergulhar naquela solidão dos desertos, dos pastos com as ovelhas, Davi faz justamente ao contrário. Davi começa a buscar profundamente a presença de Deus. Então, como ele tinha muito tempo para pensar, para
ficar analisando, aquilo levou ele a estreitar sua comunhão com Deus. Davi, cedo na vida, percebeu uma coisa: se depender dos meus pais, se depender dos meus irmãos, eu não vou chegar a lugar nenhum, nunca vou sair aqui do curral das ovelhas. Davi sabia disso. Quem lê a Bíblia percebe isso, porque não era comum um homem rico colocar os seus próprios filhos na posição de apacentamento, às vezes de liderar isso, de liderança. Davi então começa uma vida que aparentemente tinha sido uma decisão do seu pai, e ele fazia o serviço que nenhum dos seus irmãos faziam. Os irmãos dele estavam preparando para a guerra, os homens eram grandes, era aqueles caras bonitão, 1,90 m, o pai admirava, o pai falava deles para a sociedade, para os comandantes do exército, tanto é que todos eles foram para a guerra, foram servir o exército de Saul. E Davi estava onde? Lá cuidando das ovelhas. E Deus falou isso para Davi: Davi, eu quero te lembrar aonde os meus olhos te encontrou. Lembra quando Davi dá uma pisada no tomate, e Deus falou: Davi, olha para mim. Olha, Davi, eu quero te lembrar que eu te tirei de trás do curral das ovelhas. Irmão, Deus foi além do que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que ele cuidava das ovelhas. Davi começou tirando as fezes das ovelhas do curral. Quando a Bíblia diz, eu te tirei de trás, é porque esse era o serviço dele. Depois ele passa a cuidar, porque tinha que se passar por um treinamento e etc. No entanto, Davi, por certo tempo não percebeu, mas logo sim, ele veio a perceber que aquilo que as pessoas não valorizavam, que ele não estava ali porque ele não servia para outra coisa, porque o pai não via, seus irmãos não via. Ele entendeu que aquilo era um tempo de treinamento para um grande propósito de Deus. Ele entendeu isso, irmãos. Prova disso é que ele se dá profundamente ao treinamento. Se existe uma coisa que Davi, José e Daniel tinham, era a excelência na veia. Eles eram excelentes em tudo o que faziam, em tudo o que fazia. E algumas pessoas confundem excelência em fazer só quando for fazer grandes coisas ou coisas importantes. A excelência é como o caráter, você constrói a partir das coisas simples que te são entregues. É para limpar o curral, o aprisco, eu vou fazer extremamente com excelência, bem feito. Porque na hora que surgir a oportunidade, eu já tenho essa pegada de excelência, de honra. Então, para o pai de Davi, para os seus irmãos, esse menino ruivo aí, esse menino aí, deixa ele lá cuidando. Deixa. No entanto, Deus estava trabalhando em Davi e já estava trabalhando com Davi. Às vezes você está em determinado lugar, em determinada função numa empresa, num hospital, não seja onde for, e você acha que você está ali porque você não teve oportunidade de estar em outro lugar, ou porque não se sente preparado. E às vezes é justamente ali que Deus quer que você esteja por um tempo, porque Deus estará trabalhando em você e através de você para algo grande. Agora, o próximo degrau vai depender da gente. Como é que eu estou agindo no espaço, no que eu estou vivendo, naquilo que eu estou fazendo? Eu sou excelente. Ali eu entendo que eu dependo de Deus. Algumas pessoas pensam que Davi dependeu de Deus só na hora de enfrentar o urso, o leão, o Golias, a fúria dos demônios que agia na vida do rei Saul. Não.
Davi começou a depender de Deus lá quando ele estava limpando o curral, cuidando daquelas simples ovelhas. Ele era dependente de Deus. Ele sabia que ele precisava da instrução de Deus, que ele precisava de ouvir a voz de Deus, ele precisava da sabedoria de Deus. Então a vida treinou Davi para valorizar a presença de Deus. Davi diz: não ponha nada que é mal diante dos seus olhos. Quando Davi erra, Davi, quando pecou com Betseba, ele estava no auge do auge. Sabe, o cara que já tinha tudo, o mundo aos seus pés. Todas as nações queriam fazer aliança com Davi e pagar imposto, servi-lo. E quando Davi cai, que ele é confrontado pelo profeta, se fosse hoje, como muitos homens que a gente conhece nesse mundo, faria qualquer negócio para não perder o poder, a posição, a cadeira. Qual foi a expressão de preocupação de Davi? Eu não posso ficar sem a presença de Deus. Salmo 51, Salmo 32. Salmo 32 diz que Davi sentia dores nos ossos, por causa do pecado, e gemendo para não perder a presença de Deus. Você já imaginou um arrependimento, uma contrição, um quebrantamento, que a pessoa sinta dor fisicamente? Era nesse nível de arrependimento, de contrição, de quebrantamento de Davi. Deus, eu não posso ficar sem tua presença. No Salmo 51 ele diz: Senhor, pode tirar tudo. Pode tirar. Trono, governo, autoridade. Pode tirar. Mas que não me deixe a presença do teu Espírito Santo de Deus. Que eu não perca o gozo da salvação. Aquela alegria interior que nada nesse mundo pode dar. E que o diabo tantas vezes grita aos nossos ouvidos que ele pode dar, e é mentira. E muitas vezes o mundo, o inimigo, a vida, nos atrai para coisas que parece que aquilo tem tudo, a alegria, tudo que a gente precisa. E Davi novamente nos prega essa lição: não adianta ter poder, não adianta ter nada nesse mundo, não existe nada mais importante do que a doce e poderosa presença de Deus. Nada. A presença de Deus vence o desespero, a presença de Deus arranca a tristeza, a presença de Deus substitui a ansiedade, a preocupação. A gente não é alegre porque tem tudo, a gente é alegre porque tem o Deus que é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Então Davi viveu anos sendo perseguido por Saul. Algumas pessoas tiveram a curiosidade de contar. Saul tentou matar Davi mais de 20 vezes. É incrível, né? E nesse período, Davi vai compor praticamente todos os salmos que é de autoria dele. Quanto mais ele era pressionado, mais profundo ele era e intenso na busca de Deus. Se Davi perdia algo, mergulhava em Deus. Se ganhava algo, mergulhava ainda mais. Então nós lemos aqui um texto que Davi, quando assume o governo, passa aquele grande período de provação, de dor,
período que ele enfrentou o urso, o leão, o Golias e o Saul, que agora ele é autoridade, ele olha para a casa que ele está morando, e ele diz: não é justo, eu moro numa casa boa, numa casa de cedro, de madeira nobre, com cortinas, conforto, e a arca da presença do meu Deus está numa tenda. Está lá na casa de um sacerdote. Segundo os teólogos, a arca de Deus ficou esquecida por 20 anos. Saul foi um homem que não amou a presença de Deus. Se não amou a arca é um símbolo da presença. Não amou. Sabe como que Saul tratava a arca? Quando ele via um perigo, ele lembrava da arca. Parece ou não com muitos crentes hoje? Vixe, tem um perigo aí, eu vou perder o emprego, vai ter uma lista aí de aviso, tem um burburinho aí, que onde é que está Deus, onde é que está Deus, onde é que está a arca? Deus fica aqui perto de mim, Senhor. Depois passou, larga para lá. Larga para lá. A hora que vier o próximo vento, eu clamo por Deus. Assim era a vida de Saul. Quando o inimigo levantava uma guerra, ele saía doido. Gente, vocês sabem onde está a arca? Algum sacerdote lembra onde foi que ela ficou a última vez? Gente, será qual é o cômodo? Onde foi? Qual país? Não sabia. Pessoa que não tinha sensibilidade espiritual, não preservava a presença de Deus. Irmãos, a sua casa, o olhar de Deus para a sua casa é diferente. O cristão tem que tomar cuidado com algumas coisas na sua casa. Você coloca dentro, né? Quem você convida para ir lá, o que é que eles levam? Eu e a Meire somos os chatos da família. E eu recebo esse título muito bem, fico tranquilo com ele. Porque lá em casa, se for almoçar, não leva bebida. Não pode fumar lá dentro de casa. Então nós somos os chatos. Vamos lá para o irmão eu. Não. Lá não pode nada. Pode nada. Agora eu acho incrível o seguinte: a pessoa que tem esses costumes, eles se acham no direito de não respeitar a casa que não é dele. No entanto, se a gente exige, eles acham ruim. Mas eu tenho que engolir a falta de respeito dele na minha casa. Aconteceu uma única vez, eu já vou fazer uns 27 anos de casado. Uma irmã da minha esposa morava longe no interior, precisou dormir uma noite em Goiânia para ir para um outro estado. Foram lá para casa, que é perto da rodoviária e tal. E eu cheguei à noite, lá para as 9, fui na geladeira. Aí ela chegou umas 4 e pouco, foi no supermercado. Quando eu abri a geladeira à noite, o congelador estava entupido de Skol. Irmão, mas eu tomei um susto. Eu demorei a acreditar que aquilo era verdade. Aí colocou o colchão na sala inteira assim, eles eram muitos. Começou a ver a novela das 6 para ir até a última que acabasse. Era outra coisa, nós não temos costume com isso. Eu falei: Meire, eu vou deixar hoje, porque só amanhã de madrugada eles vão embora, mas nunca mais. E eles sabem disso. Por exemplo, você viaja para alguns estados e você vê umas estátuas, você compra e põe dentro da sua casa. Cuidado. Porque muitas estátuas que tem na nossa nação, elas têm um símbolo espiritual, ela pode ser uma brecha.
Eu já fui na casa de crente e encontrei a imagem da pomba gira, com os seios quase de fora, aquela mulher bem abusada. Eu já encontrei, eu já vi isso. Irmãos, Satanás ama se mover pela cultura. Lembra quando Jacó casa com um e recebe outra? Sabe por que ele recebeu outra? Porque era cultura. Agora eu pergunto, a cultura, a Bíblia tem que se submeter à cultura ou a cultura à Bíblia? A cultura tem que se submeter à Bíblia. O nosso posicionamento é bíblico. Lá em Deuteronômio tem um versículozinho, pequenininho, que Deus disse assim: não coloque coisa profana no arraial de Israel, porque vindo eu e vendo tal coisa, saio do meio deles, e o inimigo, vendo que eu não estou, virá para trazer derrota. Não, o povo era tão zeloso com a presença de Deus, que o fulano fazia as necessidades fisiológicas, tinha um lugar para fazer e um lugar para enterrar. A Bíblia está na lista das coisas que Deus mandou o povo fazer. Faz uma pazinha, porque vindo o Senhor não encontrar coisa imunda. E eu vou te falar uma coisa: a santidade de Deus não muda não, irmão. Nós tivemos mudanças acerca da graça, tal, facilitou o caminho, o Espírito Santo está aqui, Ele nos ajuda, nos fortalece, mas sobre a santidade de Deus não mudou nada. E assim como Davi e Israel precisou da presença de Deus, eu e você precisamos. Precisamos. Quando eu vou em aniversário de parente, normalmente eles começam a festa 10 horas, a festa, né? Eles pegam o saco de carvão, colocam em cima da pedra e começam a beber. Eu não entendo por que isso. E aquele carvão fica lá e já começou o churrasco, o almoço. Não tem nem panela no fogo e o negócio está rodando. Então eu chego que hora? 12:00. Que aí literalmente o almoço está pronto. E antes que a cachaça entorne depois de eu já estou indo embora. Então eu sou o último a chegar, o primeiro a ir embora. Eu não sou antissocial. Mas, irmãos, toda vez que o trem pega para eles, para quem é que eles ligam? Para nós. É eu, a Meire e o meu sogro. Toda vez. Eles não cultivam a presença de Deus, eles não cuidam do ambiente da casa, mas quando o negócio pega lá, e ora enquanto pega mesmo, falei, então vamos lá de novo, agora é diferente, agora nos chamaram. Você precisa estar pronto, porque as oportunidades surgem. Eu lembro de um almoço lá, né, umas 30 pessoas, aí eu sentei do lado de um senhor, um homem de uns 50 anos, dois meninos pré-adolescentes. Olhei para aquele homem, eu senti uma sensação, que era a última vez que eu ia ver ele. Eu já tinha visto esse moço lá muitas vezes. Estranha aquela sensação que, a partir daquele dia, eu não veria ele. Peguei conversar, e falou, pastor, eu ando numa queimação, eu ando num trem ruim no estômago, e nada melhora, e já fui médico, já tomei remédio. Essa semana eu vou lá em São Paulo, num hospital grande lá. Foi, e não voltou. Mas naquele dia eu tive a oportunidade de apresentar Jesus para ele. Falei, meu irmão, se agarra com Jesus. Pastor, como é que serve a Jesus? É assim, assim, assim. Sim. Quando ele chegou lá, câncer no esôfago. Não durou, irmão, 20 dias. Morreu. Até nesses ambientes, eu preciso preservar a presença de Deus.
porque senão a sua voz não tem autoridade. Mas eu acho bom mesmo é aquela ideia, tá, aquela música, não, e a música assim de sofrência, aquela, né, eu dou vontade de falar como é que a gente chama, mas não vou falar não, né, porque não pode. Aquela música de sofrência, aí para a música e fala assim, agora o irmão Eudes vai orar. Meu Deus do céu. Tem clima nenhum, né? Tem clima nenhum. Você comprou uma casa, não muda para casa sem não levar um pastor lá para orar, não, irmão. Você não sabe quantos capeta está lá, quem morou lá, como é que era. Comprou um apartamento zero, o que trabalhou lá de gente descompromissado, falando palavrão, invocando demônio, tudo quanto era jeito. Meu primeiro emprego em Goiânia, eu fui zelador administrativo. Aí, toda vez que mudava pessoa para os apartamentos, tomava um banho, alagava os banheiros, ia usar a pia, alagava. Os serventes, naquele serviço final, eles pegavam aqueles restinhos de piso, bem, acho que eles quebravam, irmão, e enchia todos os ralos. Uma ideia dessa, de raiva, não sei. Essa empresa na época estava falindo, foi o último empréstimo que essa empresa entregou antes de falir. Aí ela tinha que tirar, limpar os ralos, tudo. Irmão, se eles faziam isso, quantos palavrões, quantas falas malignas não deve ter tido? Nada resiste à presença de Deus. Nada. Nada. Nós precisamos trabalhar uma temática constantemente na nossa consciência: santidade, presença de Deus. Só você pode vigiar os seus pensamentos. Os seus pensamentos abrirão portas que eu tenho certeza que muitas portas a gente não quer abrir. O inimigo é esperto, ele vai lá e joga umas sementezinhas, um pensamento rápido, aí ele recua, aí você fala, o sangue de Jesus tem poder, sai capeta. Próxima vez, ele alonga um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pocão, daqui a pouco aquilo vira padrão, você pensa naturalmente. E provérbio diz que assim como a pessoa pensa, ela é. Os pensamentos vão gerar o quê? Um padrão, vão me guiar. Eu não sei vocês, quando você sonha, você logo liga o sonho a você ou a alguém que você sonhou? Eu desconfio, eu dou uma olhada logo para mim, né? Uma vez eu sonhei com um rapaz numa situação, aí eu pensei, eu vou orar primeiro é por mim, depois vou orar por ele. Mas a gente é muito rápido, eu falo, vou ligar para fulano, avisar para ele, cuidado fulano. Pois é, às vezes Deus quer me falar com você. Falar com você. Para você ter esse cuidado, essa vigilância. Então Davi assume o trono. Ele diz, como pode a arca da presença de Deus não ser prioridade nesse país? Como pode? E no capítulo 7, Davi chama o profeta e diz, eu não estou em paz, porque eu moro bem, mas a arca está aí numa tenda. E aí o profeta vai consultar a Deus. Depois você lê em cada capítulo 6 e 7, segundo Samuel. Sabe o que Deus diz para o profeta? Eu nunca determinei que construísse uma casa para mim, eu nunca pedi,
eu nunca projetei, mas fala para Davi que eu gostei da ideia do coração dele. É meio que Davi pegou Deus de surpresa, analisando no aspecto humano. Irmão, nós podemos surpreender Deus, sabia? Não no aspecto de que Deus é onipresente, onisciente, mas no aspecto de relacionamento, de comportamento. Deus te toca para você fazer determinado período de oração. Quando está terminando, você fala, não, vou fazer mais uma semana, porque o meu Deus é bom. Por isso agrada o coração de Deus. É aquela questão de ir além. Não porque alguém está cobrando, não, ir além. Por causa do relacionamento, do coração, do amor a Deus. Do amor a Deus. Então o profeta volta e diz, Davi, Deus gostou da ideia. E ele autorizou. Você pode trabalhar, pode organizar aí, vai ser construído. E o texto bíblico vai dizer que quando Davi está entrando em Jerusalém, com o povo, uma festa, porque a arca estava chegando, Mical, a sua esposa, ficou lá na janela olhando, né? Eu não sei o que é que ela ficou fazendo em casa. Devia estar muito amargurada, porque Mical era uma mulher amarga. E ela está na janela olhando assim, e Davi arranca as vestes reais, e fica com a roupa comum do povo, e celebra, e adora de forma profunda. E a Bíblia diz que aquilo incomodou ela terrivelmente, quando Davi abençoou o povo, libera o pão, e despediu o povo, que ele foi para a casa dele para abençoar a sua família. Ela vem e fala assim, muito bem, seu rei de quinta categoria, olha o papelão que você fez, ficando com as roupas igual o povo comum, dançando aí no meio dos servos, das servas. Aonde é que alguém vai te respeitar com esse comportamento? Não, mas Davi dá uma resposta para ela. Davi disse, minha filha, muito mais me humilharei diante do meu Deus, que tirou o trono do seu pai e de qualquer descendente de seu pai, e me colocou como soberano sobre Israel. Eu nunca imaginei chegar nesse nível. O meu Deus fez isso. Não só hoje, como para sempre. Vou me humilhar, vou adorar e vou viver para a glória dele. E a Bíblia diz que por isso Mical feriu a santidade de Deus, e a Bíblia diz que ela nunca pôde ter filho. Ficou estéril. Estéril para o resto da vida. A pior disciplina para uma mulher judia, na linha de sucessão de um trono, era não ter filho. Porque para uns, o sol derrete a cera. Dependendo do coração da pessoa, endurece a cera. O mesmo sol que derrete a cera, pode endurecer. O nosso coração, a Bíblia diz que o nosso coração é como cera. Tem até uma música do Voz da Verdade. O coração se derreteu como cera. Se o seu coração for duro, desonroso, a presença do sol, a presença de Deus vai endurecer. Mas se o seu coração for quebrantado, contrito e honrar a Deus, você vai mergulhar mais profundamente em Deus. Mais profundamente. Zele pela presença de Deus. Zele. Cuidado com a sua casa. Deus disse a Josué, aonde pisar a planta do vosso pé, é terra vossa.
Mas quando você lê os versículos anteriores, você vai ver a condicional. Cuidar, meditar na palavra, ouvir, obedecer, observar, zelar. Por que ele disse para ele: assim como fui com Moisés, serei contigo, nada nem ninguém te poderá resistir? Por que ele falou? Ele estava dando um testemunho sobre Moisés. Lembra lá no livro de Êxodo, capítulo 33? O povo erra, o povo apronta. Aí Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu quero fazer um negócio com você, um negócio bom. Eu passo cerol nesse povo tudinho, mato, e a partir de você, eu levanto uma nova nação. Esse povo é duro demais, é rebelde demais. Moisés falou: Senhor, o teu nome vai ser desonrado. As nações vão dizer: que Deus é esse que tira o povo do Egito, não dá conta de administrar o povo e mata? Esse Deus é fraco e mau. Então, Deus, vamos fazer o seguinte: não mata o povo, não. Deus falou: então eu vou te fazer a segunda proposta. Eu permito o povo viver, você pode liderar esse povo, eu vou mandar um anjo, mas eu não vou mais com esse povo. Falou: Deus, aí também não serve. Porque Moisés também entendia o quanto é importante ter a presença de Deus. Falou: Senhor, se o Senhor não for conosco, nem peça para a gente dar um passo daqui, não iremos sem a tua presença. Irmão, e olha que Deus tem uns anjos que nada pode resistir eles. Nada, nada. Se Moisés tivesse de Deus, então manda aí 1 milhão de anjos. Deus tem para mandar. Agora eu pergunto para você: qual foi o tamanho do sorriso de Deus ao fazer a proposta para um ser humano caído em Adão, fragilizado por um povo teimoso, uma liderança desgastante? Qual o tamanho do risco de falar: Moisés, eu não vou, mas eu mando. Aí Deus foi mais profundo. Deus falou assim: olha, ninguém vai resistir vocês, nem o inimigo, eu vou proteger, o anjo é poderoso. Moisés, o anjo vai guardar, vocês vão conquistar. Irmão, mas mais do que o que Deus pode nos dar, o importante é ter o Senhor. Foi isso que Moisés disse para Deus. Não, Moisés, eu mando o anjo na frente, ele vai limpar, remover os inimigos, tudo. Vocês vão ter a terra, vocês vão conquistar. Não serve. Porque mais do que ter as bênçãos do abençoador, eu quero ter o abençoador. Eu não quero só receber das mãos do Senhor o mapa, a promessa que eu vou conquistar. Eu quero que o Senhor vá comigo. É aquela frase que eu já falei muitas vezes: se o dono da estrada vai comigo, não precisa de mapa nem de GPS, já está bom. É melhor ir com o dono da estrada. Foi por isso que Moisés, que Abraão não contestou quando Deus diz lá em Gênesis 12: junta as tuas coisas aí, larga parente, larga tudo, larga o curral bom, larga o pasto que está verdinho, essa vida, e pega o caminho e começa a andar, que eu vou te mostrar para onde você vai. E a Bíblia, e Abraão não falou nada. Sabe por quê? Porque ele não precisava. Ele sabia que o Deus que falou para ele começar a andar, iria com ele. Ele conhecia a voz de Deus, porque ele já tinha ouvido muitas vezes falar dos deuses da Caldeia, os deuses da Babilônia, dos caldeus. Mas o dia que ele ouviu a voz do Todo-Poderoso, era inconfundível.
ele sabia que voz era aquela. Então Deus não precisou dar detalhes, ensinar para virar na rua tal, cuidado com o sinaleiro. Deus estava com eles. Deus estava lá. Sabe qual é os nossos problemas com as lutas? É porque a gente tem uma eterna sensação de que a gente está só nas lutas. Isso é do ser humano, a gente tem isso. A gente passa 10 lutas, quando vem a 11ª, a gente cai na mesma armadilha. Parece que a gente está só, parece que não vai acontecer, está demorando. Mas você já teve 10 experiências que Deus fez. E fez da forma dele, na hora dele, como ele queria. Então é duas coisas que a gente tem. Na hora que a gente quer algo, entra numa situação, a gente já desenha como é que vai ser. E a gente quer para ontem. Irmãos, é muito bom receber as bênçãos, mas é muito bom aprender no processo até a bênção chegar. Se coloque de pé. Ame, zele pela presença de Deus. Coloque no seu coração, 2023, eu vou ficar mais atento com a minha santidade e com zelo pela presença de Deus. Faz o seguinte, põe uma frase no seu celular, nas redes sociais: santidade ao Senhor. Vai lá na Bíblia Corrigida e pesquisa: não colocarás nada mal diante dos teus olhos. Põe o versículo lá. É lá no Story que coloca, é? Como é que é? No Story? É. Coloca lá. Deixa lá o ano inteiro. Inclusive tem umas pulseiras, né, que vem santidade ao Senhor e vem em hebraico, bonito, né? São três letras. Acho que é 3, uma coisa assim. E quem decide o nível da presença de Deus não é Deus, não são os demônios, não são as circunstâncias, os problemas. Diga: eu. Só eu posso decidir qual vai ser a profundidade da presença de Deus na minha vida. E essa verdade que eu vou falar aqui está nisso. Se é eu e você que decide, então a responsabilidade é nossa. Se acontecer, você vai ser abençoado, aprovado. Se não, reprovado. Porque nós temos a Bíblia com um monte de exemplos de pessoas em lutas, em batalhas, que continuaram servindo e preservando a presença de Deus. Jacó estava lá no deserto, enfrentando uma luta, porque a pior luta para um ser humano é a incerteza do amanhã. A pior luta para um ser humano é o medo, é a incerteza do futuro, do amanhã. E Jacó estava nessa posição, Gênesis 28. Por ele não ter construído uma vida com Deus, uma intimidade com Deus, ele já estava com uma idade boa, bem acima dos 20 anos, e aí ele se encontra numa luta num deserto. Aí Deus se revela, e qual é a frase famosa do texto lá? Deus estava aqui e eu não sabia. E um crente pode viver a vida toda, 20, 30 anos numa igreja, e viver essa situação. Isso é terrível. Cada vez que um cenário novo, uma situação se apresenta, sempre no final ele diz: e estava na minha frente a solução e eu não via. Falta de intimidade com Deus.
Irmãos, o evangelho é simples, puro e simples. A vida do crente é ler Bíblia, congregar e orar. Não adianta, vem umas novidades. Olha, enquanto Deus joga assim uns negócios novos na igreja, mas a base é essa: oração, jejum, leitura e congregar, até que Ele venha. E olha que está próximo dele vir, está muito próximo. Decida. Você sabe que a coisa importante sobre a presença de Deus é que você pode trabalhar isso sentado no banquinho do trem, do avião, do ônibus. Você pode trabalhar isso lá no computador, no serviço, com a sua mente, orando, buscando a Deus. Sabe qual é o nosso erro? É que a gente quer já ser espiritual de cima para baixo. Ah não, quando eu conseguir ler todo dia 50 capítulos, aí eu vou ler a Bíblia toda. Não, não vai conseguir. Começa a ler um capítulo, começa a orar 10 minutos, mas faça isso todo dia, todo dia, todo dia. Eu falei aqui, irmãos, esse vai ser do altar, viu? Esse gosta do altar. Aleluia. No ano mais ocupado do pastor João Queiroz, o nosso pastor presidente, ele leu a Bíblia toda. Ele leu a Bíblia toda 2 vezes e acabou no início de dezembro. Extremamente ocupado, fazendo doutorado, fazendo tese, tinha que apresentar lá nos Estados Unidos o doutorado. Ocupado, correria, reorganizando igreja, mudando gente de ministério, o negócio no 12. Ele leu a Bíblia toda 2 vezes em um ano. E todo ano a gente distribui aqui na igreja um plano de leitura para ler a Bíblia em um ano. Vamos ser mais zelosos com isso? Vamos. Eu vou trazer, na semana que vem vai ficar ali o plano de leitura para você fazer. Todo mundo vai pegar e nós vamos nos esforçar mais. Nós vamos. Você vai em algum lugar que você não é convidado? Só se for muito manso, né? Tem uns que vão. Mas daqui ninguém vai. Aqui é todo mundo ético, educado. Não, não vai. Não faz igual 2 bêbados que de madrugada fechou tudo quanto é boteca, estão descendo, caçando, não achava. Viu uma porta aberta e uma luz, falou, tá lá. Tá tendo, aí o olho, e tá tendo um aniversário, olha o tamanho do bolo lá na sala. Chegaram e entraram. Entrou, só viu que era um defunto quando estava de frente. Achou que era um bolo de aniversário. Vamos lá comer e beber de graça. Era um velório. Tem lógica um negócio desse? Mas chegaram e entraram. Então, nós somos éticos. Se a gente não entra em qualquer lugar sem ser convidado, e Deus entra, o que Jesus falou lá no Apocalipse? Eis que eu estou à porta e bato. Agora, pasme. Sabe para quem é aquele versículo? Não é para ímpio, é para crente, é para a igreja de Laodiceia, é uma igreja. Eis que eu estou à porta e bato. Se você, diga é eu que decido. O nível da comunhão, da intimidade. Falou, se você abrir a porta do coração, aí eu entro. E quando ele entra, o negócio vira festa. Às vezes a gente acha que a gente dá conta de promover o nosso próprio bem-estar, a nossa alegria. Não dá não, irmão. Prova é o versículo lá. O Senhor falou, deixa eu entrar, porque aí eu estabeleço ceia, comunhão, festa, alegria interior. Vamos orar? Irmão, e cada vez que eu escuto uma pregação, ou Deus me dá uma revelação na pregação,
Eu entendo que isso é para gerar, sabe o quê? Um caminho de oração, porque não teria sentido aí, só para gerar conhecimento? Não, aí. E como é para gerar um caminho de oração, a gente vai começar agora, né? Então se lembre de falar com Deus. E o resto desse ano, o ano que vem, Deus, eu quero ter mais comunhão, eu quero ter mais compromisso, eu quero zelar. Faça igual Moisés, vá tocando na rocha, até ela se abrir, e você experimentar a comunhão, a água viva. Deus tem uma água viva para a igreja. Deus quer que você volte a orar em línguas do Espírito. Deus quer que você chore, quebrantado, contrito. Deus tem renovação espiritual para a igreja. O Deus da igreja continua sendo esse Deus poderoso. Poderoso. Eu vou encerrar para a gente orar. A minha vontade é de continuar. O grande problema do ser humano não é quando Deus está falando. Quando Deus está te cutucando, vamos, não é por aí. Deus te confronta. O grande problema, o grande drama é quando Deus se cala. Isso aconteceu com Saul. E Deus usou Samuel, e usou fulano, e falou, e o Saulzão está indo. Até um dia que Deus fez silêncio. O silêncio de Deus apodrece a alma, as emoções. Lembre que o Senhor é o nosso pastor, e que a característica que mais pode proteger uma ovelha, diga, é a audição. Porque a bichinha quase cega, a inteligência é mínima, é meio abobaiada, mas ela é perfeita em ouvir e seguir a voz daquele que a protege, que nutre, que guarda. E a igreja todos nós somos as ovelhas do Senhor. Fala para Deus, Deus, que eu nunca perca a audição à tua voz. Deus, fala comigo nesse casamento. Deus, fala comigo nesse emprego. Deus, fala comigo nesse sonho. Não se torne surdo à voz do Senhor, porque o único meio do pastor te livrar, te direcionar, te abençoar, é se você ouvir a sua voz. O que Apocalipse 3 diz? Se a igreja ouvir a minha voz, ouvir a voz do Espírito, as cartas, tudo vai falar, né? Tudo vai falar sobre bem-aventurado é quem ouve, feliz. Então a nossa oração nessa noite vai ser: Deus, eu quero renovar meu compromisso de ouvir a tua voz. E para ouvir a tua voz eu preciso conhecer a Bíblia, ter uma vida de oração para perceber o tanger do Espírito. Eu preciso pegar a pedra chamada alma e permitir o Senhor bater nela até ela romper, porque eu estou ouvindo demais a minha alma, as circunstâncias, as adversidades. Eu preciso ouvir a voz poderosa do teu Espírito, que acalma a tempestade. Quem ouve o Senhor não está preocupado com o tamanho da tempestade, porque ele já está vendo chegar do outro lado. Os discípulos estavam desesperados no barco, usando tudo quanto era coisa, e Jesus, diga, dormia. Em outras palavras, descansava no meio de uma tempestade. Sabe por quê? Ele tinha ouvido: nós vamos entrar nesse barco. Ele estava reproduzindo o que ele ouviu do Pai. Vocês vão entrar no barco, vai chegar do outro lado.
o seu barco vai chegar do outro lado. Agora, o quanto eu ouvi de Deus vai medir o nível de energia e de sofrimento. Nós precisamos ou não ouvir a voz de Deus? Precisamos, porque você vai economizar energia e você vai evitar sofrimento. Diga: o Senhor é o meu pastor. Irmão, e tendo a voz dele, nada te faltará. Até as lutas vai ser bênção para te treinar. Pai, nos dá graça, graça de ouvir a tua voz. Senhor, não faz silêncio quanto ao teu propósito que o Senhor quer para o nosso dia a dia. Nos perdoa toda palavra, toda omissão, toda procrastinação, toda ação omissa, nos perdoa. Nos livra de ficar adiando processos de compromisso, de aliança, de zelo. Nos livra, Senhor. Espírito Santo, leva a nossa oração diante do trono do Pai. Nós pedimos perdão, porque muitas vezes empurramos com a barriga, deixamos para amanhã, não temos sido zelosos quanto priorizar ouvir a tua voz, o tempo da palavra, o tempo, Senhor, de qualidade no culto, o tempo de orar, de te adorar. Nos perdoa, Pai, e nos dá graça de avançar em santidade e em zelo pela presença do Senhor. Você pode aplaudir Jesus? Pastor Salomão, podeis assentar.